Solving the Procrastination Puzzle. Resolvendo o quebra-cabeça da procrastinação. Timothy Pitchell. Se você deixa para depois o que poderia facilmente fazer agora, se você vive relutando em agir, e se você se reconhece como seu maior inimigo na hora de cumprir as suas tarefas, você é um procrastinador. Para entender o quebra-cabeças da procrastinação, aquele atraso voluntário, mas desnecessário em nossas vidas, que atrapalha a busca de nossos objetivos, precisamos entender essa relutância em agir quando é de nosso interesse, assim como precisamos ter estratégias para superar essa relutância. Neste livro, Timothy Pitchell nos ajuda a entender melhor a procrastinação e nos oferece ferramentas para superá-la. O que é a procrastinação? Você certamente já vivenciou isso. Ter uma tarefa importante a fazer e atrasar a sua conclusão por algum motivo, às vezes escolhendo fazer qualquer outra coisa de menor importância no lugar. Bem, essa ação contraditória é muito mais comum do que você pensa, e não precisa se sentir culpado por isso. Existem formas de evitar que isso se torne um hábito. Esse atraso voluntário de uma ação que você pretende fazer, mesmo com a consciência de que esse atraso pode prejudicá-lo em termos de desempenho da tarefa ou em relação a si mesmo, se chama procrastinação. A procrastinação, em contraste com outras formas de atraso, é algo voluntário, ou seja, você procrastina mesmo sabendo que poderia agir de acordo com a sua intenção. Não há nada que o impeça de agir em tempo hábil, exceto sua própria relutância em agir. A parte intrigante da procrastinação é que atrasamos as ações que queremos realizar. Queremos estudar para a prova, queremos fazer exercícios regularmente, queremos lavar a louça antes que os pratos se amontoem, mas por alguma razão sentimos relutância em fazer exatamente as coisas que sabemos que queremos e deveríamos fazer. Se não podemos superar essa relutância, isso se chama procrastinação. Se você se encontra procrastinando em muitas tarefas no seu dia a dia, a estratégia inicial para a mudança é começar a categorizar em sua própria mente quais atrasos em sua vida são procrastinação. Anote-os sempre que possível e identifique como esses atrasos refletem em seu bem-estar. Torne-se consciente sobre eles e isso ajudará a evitá-los. A coisa mais importante que precisamos saber sobre a procrastinação. Para os procrastinadores crônicos, o reparo do humor a curto prazo tem prioridade. Os procrastinadores crônicos querem eliminar o humor ou as emoções negativas agora. Então, deixam as tarefas para depois como um mecanismo para sentirem-se bem. Eles cedem ao impulso de adiar a tarefa para outro momento e então, quando não confrontados com a tarefa, eles se sentem melhor. Os procrastinadores sentem uma forte resistência ao enfrentar certas tarefas. Essa resistência geralmente se manifesta na forma de emoções negativas. Podemos nos sentir entediados, com raiva, frustrados, ansiosos, deprimidos ou culpados ao contemplar certas tarefas. Como essas emoções negativas são desconfortáveis, temos uma necessidade natural de fugir delas e ceder à tentação de bem-estar. Em outras palavras, nós procrastinamos em tarefas chatas, fazendo algo que parece melhor. E então, sempre que você adia uma tarefa, sente um alívio das emoções negativas associadas a ela. Infelizmente, isso é muito gratificante naquele momento, e comportamentos que são recompensados tendem a se repetir. A procrastinação é profundamente gratificante no curto prazo, e assim cada ato de demora desnecessária está reforçando o hábito de adiar novamente no futuro. Procrastinação é uma falha de força de vontade. Você quer fazer algo, mas não tem a força de vontade necessária para agir. Muitas vezes deixamos de lado o controle sobre nosso comportamento. Temos a intenção de agir de acordo com nossos objetivos, mas não usamos o autocontrole necessário para agir quando pretendemos. E fazemos isso para nos sentirmos bem naquele momento. Quando você sente resistência a fazer uma tarefa, você precisa de certa quantidade de força de vontade para realizá-la de qualquer maneira. Quanto maior a resistência que você sente em relação a uma tarefa, mais força de vontade é necessária. Essa ideia significa duas coisas. Procrastinadores experimentam maior resistência a certas tarefas do que outras. Procrastinadores têm menos autocontrole do que outros. Provavelmente ambos são verdadeiros.
Por qualquer motivo, como o medo do fracasso, por exemplo, os procrastinadores sofrem de resistência maior do que o normal a certas tarefas. Além disso, eles sofrem de uma força de vontade inferior ao normal. Juntos, essa combinação resulta no atraso infinito de tarefas que o procrastinador deveria e deseja realizar. Por isso é importante reconhecer que ceder para se sentir bem está no cerne da falha de autorregulação e é importante desenvolver estratégias para a mudança. Quando você se deparar com uma tarefa em que a inclinação natural seja dizer "vou fazer isso mais tarde", você precisa parar e reconhecer que está evitando uma emoção negativa naquele momento. Quando isso acontecer, entenda por que essa tarefa o faz sentir mal e que você apenas está tentando fugir desse sentimento. Use a previsão afetiva para prever seu humor futuro. A ideia principal por trás da previsão afetiva é que cada um de nós tem a capacidade de prever estados de humor afetivos futuros em relação a eventos positivos ou negativos. Basicamente, você se conhece bem o suficiente para antecipar suas reações aos cenários prováveis que podem acontecer com você. Existem dois vieses que influenciam a procrastinação. Focalismo, nossa tendência de subestimar a extensão em que outros eventos influenciarão nossos pensamentos e sentimentos no futuro. Presentismo, nossa tendência de colocar muita ênfase no presente em nossa previsão do futuro. Quando pretendemos fazer uma ação futura, nosso estado afetivo é frequentemente positivo. Quando somos tentados a adiar uma intenção ou tarefa atual, pensando que nos sentiremos mais dispostos amanhã, precisamos parar e pensar: não, isso é um problema com a minha previsão. Há uma boa chance de não me sentir mais assim amanhã. É importante que você crie a consciência de que o seu estado motivacional atual não precisa corresponder à sua intenção para agir. Ao reconhecer isso, você pode simplesmente se lembrar dos seus objetivos pessoais, como uma forma de autoafirmação, e apenas começar a agir de uma vez. Controle as emoções negativas. No centro de todo problema com a procrastinação estão as emoções negativas. As tarefas que adiamos são aquelas que nos fazem sentir ansiosos, frustrados ou com raiva. Além disso, é mais provável que procrastinemos quando já estivermos de mau humor. Isso significa que, ainda que uma tarefa não seja muito aversiva, é provável que a procrastinemos quando estivermos nos sentindo mal. Se você leva a sério a superação da procrastinação, precisa aprender a perceber, compreender e regular as suas emoções de maneira mais eficaz. Inteligência emocional é a chave para a mudança. Quando você começar a agir de acordo com a sua intenção, verá sua atitude e motivação mudarem. Aqui está um exemplo. Imagine que uma tarefa deve ser entregue na sexta-feira e agora é segunda-feira de manhã. Você automaticamente prefere trabalhar nesta tarefa na terça-feira, em vez de segunda-feira. Em outras palavras, a preferência pela terça-feira é maior do que a preferência pela segunda-feira. Quando a terça-feira chega, se torna preferível trabalhar na quarta-feira em vez da terça-feira. E quando a quarta-feira chega, você opta pela quinta. Até agora, tudo bem. Essas são relações transitivas. Então, chega a quinta-feira. E agora você preferia ter começado na segunda-feira. Precisamos considerar os obstáculos em nossos pensamentos, incluindo nossa tendência a preferir recompensas futuras em relação a recompensas de curto prazo. Subestimar o tempo que as coisas levam para serem concluídas, enquanto superestimamos o quanto podemos fazer. E, em geral, preferir o amanhã ao hoje. Conheça as desculpas que a sua mente está preparada para oferecer. Quando pretendemos agir e não o fazemos, experimentamos dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva ocorre quando nossas ações e crenças estão em conflito. Algumas reações típicas que os pesquisadores catalogaram como respostas à dissonância cognitiva são: distração. Desviamos nossa atenção das cognições dissonantes e evitamos o estado afetivo negativo causado pela dissonância. Esquecimento. Como se prender a pensamentos sem importância ou apenas suprimir ativamente cognições importantes que estão causando dissonância. Trivialização. Mudamos nossas crenças para reduzir a importância dos pensamentos ou crenças que criam dissonância. Autoafirmação.
a criação de um foco em nossos valores essenciais e outras qualidades que reafirmam nosso senso de identidade e integridade, apesar da dissonância. Negação de responsabilidade, que nos permite distanciar como agente causal na dissonância. Adição de cognições consonantais, buscar novas informações que apoiem nossa posição. Por exemplo, isso não é procrastinação. Preciso de mais informações antes de fazer qualquer coisa neste projeto. Fazer afirmações condescendentes, racionalizando poderia ter sido pior, para se sentir melhor no curto prazo. Reconhecer que é da natureza humana ter esses preconceitos internamente e, mais importante, identificar especificamente o que tendemos a fazer pode ser o início da mudança. Começar uma tarefa muda nossas percepções sobre ela. Uma vez que iniciamos uma tarefa, raramente ela será tão ruim quanto pensávamos. Começar a fazer algo muda nossa percepção de uma tarefa, bem como pode mudar nossa percepção sobre nós mesmos de maneiras importantes. O mero ato de começar pode fazer toda a diferença para superar a procrastinação. E isso não significa fazer tudo de uma vez, e sim dar o primeiro passo. Se pensarmos em apenas fazer, corremos o risco de ficar sobrecarregados. Se dermos apenas o primeiro passo, será muito mais fácil. Os primeiros passos são importantes porque mudam sua perspectiva do não fazer para o fazer. E um objeto em movimento permanece em movimento. Isso significa que dar os primeiros passos leva a um progresso contínuo muito mais facilmente e resulta em um bem-estar consigo mesmo, aumento das crenças de autoeficácia e autoconfiança e assim por diante. Por isso, quando estiver se sentindo empacado pela procrastinação, encontre uma maneira de começar e coisas boas começarão a acontecer. Uma das principais estratégias do autor para começar são as intenções de implementação. Essas intenções são planos se-então, que predeterminam como você agirá em uma situação futura específica. A parte se define um estímulo para a ação, enquanto a parte então descreve a ação desejada. Por exemplo, se eu acabei de chegar do trabalho, então prepararei uma refeição saudável. Ao fazer isso, você terá controle e conseguirá predeterminar seu comportamento futuro, decidindo agora como deverá agir. Em outras palavras, delegará o controle do início de um comportamento a uma situação específica sem exigir uma decisão consciente. Se uma intenção de implementação funcionar, então você se encontrará automaticamente fazendo a coisa certa. Espere contratempos e responda com perdão a si mesmo. Todos nós enfrentamos contratempos, momentos de decepção e frustrações com a nossa aparente falta de progresso. Sua atitude em relação a esses contratempos e a você mesmo será extremamente importante para seu progresso contínuo. Seja gentil, mas firme consigo mesmo, e esteja disposto a perdoar-se quando não corresponder às suas próprias expectativas. Isso tem implicações importantes para cada um de nós à medida que empreendemos a jornada de mudança pessoal, pois o perdão a si mesmo pela procrastinação está relacionado a menos procrastinação no futuro. Superar a procrastinação não vai ser uma jornada de vitórias incessantes. É muito mais provável que seja uma luta constante com uma vitória ocasional e muitos empates. Por isso, se você desistir, se criticar ou ficar triste e deprimido cada vez que passa por um contratempo, você não irá muito longe. Espere esses contratempos e então responda com autocompaixão e autocomplacência. É assim que você alcançará o maior e mais rápido progresso possível. É a autocompaixão, não a autocrítica, que leva ao sucesso e felicidade. A força de vontade é um recurso limitado que você precisa usar estrategicamente. A procrastinação se baseia em nossa capacidade de enganar a nós mesmos. Por isso, minimizar as distrações é uma parte importante para conter nossa procrastinação. Existem duas abordagens principais para as atitudes que podemos tomar em relação às distrações que nos afastam do cumprimento de tarefas. Elas podem ser a redução do número de distrações antes de começarmos a trabalhar, a utilização de intenções de implementação para nos ajudar a decidir com antecedência o que faremos quando surgirem distrações, obstáculos ou contratempos. As intenções de implementação têm efeitos que vão além da nossa motivação para ter sucesso. É exatamente quando tentamos nos convencer de que é melhor adiar a tarefa para o dia seguinte que precisamos parar,
respirar e pensar sobre por que é melhor fazer a tarefa hoje. Procurar as razões pelas quais é importante cumprir essa tarefa ou prestar atenção nas vantagens de nos esforçarmos neste momento podem ser atitudes que nos ajudarão a reunir a força necessária para superar a etapa principal, ou seja, começar. Uma vez que superamos esse desafio, descobrimos que tínhamos mais força autorreguladora de reserva do que imaginávamos. Não fique hipoglicêmico, porque isso influencia no desempenho da sua autorregulação. Mantenha sempre alguma fruta ou outro alimento, que seja um carboidrato complexo, à mão para restaurar a glicose no sangue e ser mais produtivo. Anote as tarefas, projetos ou atividades em sua vida que você tende a procrastinar. Ao lado de cada uma delas, anote quais emoções e pensamentos vêm à mente quando você pensa em seus momentos de procrastinação. Uma vez que você tem a sua lista, procure padrões nas emoções ou pensamentos envolvidos. Observe como sua procrastinação o afetou em termos de felicidade, estresse, saúde, finanças, relacionamentos e assim por diante. Além disso, adicione notas sobre por que essa meta ou tarefa é importante de ser realizada. Adicione notas sobre por que é importante realizar essa meta ou tarefa, bem como os benefícios de agir agora e não mais tarde. Neste livro, você aprendeu que cada um de nós lida com diferentes fatores que levam à procrastinação. Mas existe uma solução, você só precisa ser estratégico em sua abordagem à mudança pessoal. Uma vez que você tenha consciência sobre quais são os maiores desafios que o fazem atrasar a conclusão de tarefas importantes, você pode agir para superá-los. E embora tenhamos que estar comprometidos com a mudança e firmes em nossos esforços para sermos estratégicos, também devemos ser gentis conosco durante esse processo desafiador. Ceder para se sentir bem é tentador, mas você sabe que toda jornada começa com aquele primeiro passo importante: começar e agir.